Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho já sobre circuitos elétricos, né? Mas circuitos já aplicados no automóvel. Eu separei aqui um circuitozinho do farol para a gente poder discutir. Vou colocar esse circuito elétrico que a gente vai abordar, que a gente vai trabalhar aqui também nessa aula, tá? Então, enquanto vocês estão vendo o vídeo, né, vocês poderão procurar aqui, mas na descrição vai ter 2 PDFs para vocês baixarem. Né, basicamente são os 2 esquemas elétricos que a gente utilizou aqui para spin, porque aqui no vídeo, né, possa ser que não fique tão claro para vocês, tá? O objetivo então da aula de hoje é a gente observar o circuito elétrico, né, está aqui do lado do automóvel, e a gente perceber como é que o circuito elétrico ele funciona, né? O que é que faz, o que é que não faz, como é que o circuito ele se dá, como é que a gente consegue trazer algum tipo de diagnóstico dentro de um circuito elétrico. E além desse diagnóstico, a gente conseguir observar o circuito em funcionamento, tá certo? Essa primeira aula vai ser sobre a lanterna, né, o farol alto. A nossa segunda aula, que é a próxima aula, a aula da semana que vem, nós iremos falar sobre o circuito de freio, tá? A gente tem um PWMzinho de acionamento, a gente vai falar um pouco da lanterna, né, dos vários, do freio, ré, lanterna de indicação e tudo mais, e seta. Mas o objetivo vai ser falar sobre esse PWM, tá? E aí, a partir da nossa terceira aula, a gente vai iniciar com o sistema de carga e partida, tá certo? Eu vou sinalizar, inclusive, depois aqui pelo nosso calendário, qual vai ser a data da nossa avaliação, tá? Eu vou esperar chegar ali na parte de alternador, motor de partida, e vou sinalizar para vocês quando é que vai ocorrer a nossa avaliação, né, referente aí a todos esses conteúdos práticos que a gente tem vem desenvolvendo, tá certo? Bom, como antecipei para vocês, a gente está hoje aqui com a spin, né, o objetivo é a gente poder verificar o farol alto aqui do nosso lado esquerdo, e aí eu trouxe aqui um esquema elétrico, né, da própria GM, um esquema elétrico aqui com 2 folhas, né? Vou chegar aqui pertinho para mostrar para vocês. O primeiro esquema elétrico, né, ele fala um pouquinho sobre o controle, né, do nosso sistema, né? Então aqui, ó, controle dos faróis dianteiros, né? Então percebam que a gente tem um B+, né, como antecipei a vocês, não está tão claro porque a própria impressão não é tão clara para a gente. Mas a gente tem um acionamento positivo, passa por um fusível, tá? Esse fusível aqui do lado, ó, tá escrito aqui, ó, caixa de fusível, painel de instrumentos. Então a gente tem um fusívelzinho aqui de 25 A. Esse fusível faz essa alimentação, ele alimenta esse cara que está todo pontilhado aqui, ó. Esse pontilhado é o módulo de controle da carroceria, né? Então o módulo de controle está sendo alimentado. Eu vou mostrar a vocês onde é a BCM, né? O Body Control Módulo. E aí, através desse Body Control Module, a gente tem algumas características aqui. A primeira característica, vejo que a gente tem um sistema diferente aqui no nosso circuito elétrico. É um quadradinho com a seta para cima e para baixo e um pontilhadozinho. Isso daqui representa que é uma porta lógica, ou seja, uma informação lançada via RedCam para que algum instrumento ou algum sistema do carro sinalize para a gente que aquele determinado farol ele acendeu. Para esse caso da gente, a gente está se referindo ao painel de instrumentos. Então, a gente tem um positivo que vai direto para a BCM, que é a central de carroceria. E essa central de carroceria, por sua vez, ela informa para o painel que o farol foi ligado, só que ela não informa com fio, né? Ela lança a informação na RedCam. A RedCam basicamente é como se fosse uma rede neural do veículo, em que várias centrais estão interligadas e elas ficam lançando informações e as outras centrais ficam recebendo essas informações. Quando a informação é pertinente àquela central, ela recolhe a informação e entende. Quando não é pertinente, passa despercebido, tá? Então, via RedCam, que é essa ligação aqui, ó, pontilhado com quadradinho com a seta para cima e para baixo, ela vai acionar então o painel e lá no painel vai acender a luz para a gente, seja a luz de farol alto, seja a luz de farol baixo, tá? Ou seja, a luz apenas para identificar o automóvel. Do lado de cá não, do lado de cá a gente já tem fios realmente contínuos, né? E esses fios contínuos aqui, ó, se a gente for observar,
a gente tem aqui, ó, o interruptor, tá? A gente tem dois interruptores. A gente tem o interruptor multifunção e o interruptor do sistema. O interruptor multifunção, basicamente, é a seta. Então, como a gente faz aquela jogada de seta, quando vocês fazem o famoso jogo de seta, não é isso? Vocês puxam a seta para poder lançar o farol alto e ele voltar para o baixo, ou permanecer com o alto acionado. É um acionamento desse daqui, né, que é o interruptor multifunção, também conhecido como IMF, tá? E o outro aqui é o interruptor do sistema convencional, é o botãozinho que a gente vai acionar para informar que o farol está ligado ou não, tá? Eu vou parar aqui nesse circuito, vou lá para dentro do carro e vou mostrar a vocês qual é esse botão que a gente está se referindo, beleza? Então vou dar um pause e a gente vai para lá. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do carro, então a gente vai localizar, né, essas informações aqui que a gente acabou de falar, tá? A primeira coisa, né, é localizar a central de carroceria. A central de carroceria desse veículo é essa daqui, ó. Eu já deixei aqui desmontada, essa preta aqui, tá? Então essa é a central de carroceria do veículo. A central de carroceria dos veículos, ela concentra algumas informações, né? Informações do tipo controle dos vidros, controle da climatização, que é o ar-condicionado, controle da iluminação, tá? Então isso tudo geralmente vem junto da central de carroceria do automóvel, tá? Vou ligar aqui a chave. Lembrem que eu falei que a gente tem dois botões. A gente tem o IMF, é o interruptor multifunção, é esse daqui, ó. Então vejam que quando eu aciono ele, ó, quando eu dou o lampejo, ó, a luz azul aqui acende, ó, representando o nosso farol alto. Não existe um fio que vai em direção à lâmpada. O fio que está aqui está indo em direção à nossa central, a BCM. E a BCM lança na rede de cama a informação de que o farol alto está sendo acionado, e aí o painel, por sua vez, é que faz o nosso acendimento. Então é tudo comunicação eletrônica. Antigamente, se eu fizesse isso, teria que um fio sair daqui e ir em direção ao relé, o relé acionar a lâmpada e, além disso, outro fio vir para o painel para informar que a lâmpada estava acesa, tá? Hoje em dia não precisa. Quando eu faço o lampejo, eu estou mandando informação para a central, como vocês viram no esquema elétrico. A central BCM, por sua vez, é ela quem vai acionar o farol, que a gente vai ver esse circuito daqui a pouquinho, tá? Mas ela quem aciona o farol e também manda o painel acionar aqui a nossa luzinha azul, tá? Esse é o IMF e a gente também tem um interruptor convencional, né? Esse interruptor aqui convencional, que pra gente, né, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele não liga a nossa luz alta, né? Aqui é um esquema aqui para faróis dianteiros, então tá pegando todas as luzes do farol dianteiro, mas ele aqui não liga a luz alta. Ele tem aqui a luz de indicação do carro, como se fosse luz de estacionamento, e a luz agora do farol baixo. E aí, ó, se eu quiser luz alta, né, eu jogo ele aqui para frente, fica o tempo inteiro, ou se eu ficar aqui segurando, né, que é o famoso lampejo, né, quando você vai solicitar passagem, né, ou aqui quando ele está indo direto, tá? A gente vai voltar para frente do carro agora para a gente poder ver a outra parte do circuito. Qual a outra parte? Uma vez esse sistema acionado, eu quero que a lâmpada permaneça acesa. Então a gente vai observar agora a segunda parte do circuito. Bom, pessoal, então voltamos, ó. Percebam que o nosso farol alto ele já está ligado, tá? Eu deixei ele aqui para baixo, né? Mas observem, ó. Aqui, ó, chega a estar me iluminando já o farol alto aqui ligado pra gente, tá? Esse aqui é o nosso circuito elétrico do farol alto, né? Então é uma outra folha que representa apenas o nosso consumidor. Observem que o pontilhado aqui, ó, é a central, né? Lembrem que eu vou deixar esse PDF com vocês, mas é a central de carroceria. Então a própria central de carroceria, ela tem uma ligação aqui, ó. Vejam essa linha aqui, ó. Ela está fechando o negativo de um relé, né? O relé já está alimentado diretamente com aqui o B+, que é esse relé, é um relé de acionamento do farol. Eu procurei esse relé aqui pela frente, né? Mas eu não encontrei de jeito nenhum, né? Eu vou mostrar a vocês ali a tampinha também, a gente não encontrou. Possivelmente esse esquema elétrico aqui da Spin já tenha sofrido alguma atualização, tá? Mas a gente tem aqui, ó, essa caixinha que vocês estão vendo aqui, né? Aqui do lado vem escrito, é a central de fusíveis do compartimento do motor, né?
Então, para o nosso sistema que a gente quer estudar hoje, que são os faróis altos, né? Está representado aqui, ó, farol alto do lado esquerdo e farol alto do lado direito. Eles já possuem um negativo direto, né? Percebam que eles já possuem um negativo direto. O positivo deles, o do esquerdo, tem um fusível, próprio, tá? Que é esse aqui, é o F31UA, que é um fusível de 10 A. E o do lado direito ele tem outro fusível que é o F32UA, também de 10 A. E aí cada um deles é alimentado por esse nosso relézinho aqui, ó, que é o relé aqui KR43, relé de acionamento do farol, né? Tanto o relé quanto esses dois fusíveis, eles deveriam estar posicionados aqui na central de fusíveis de compartimento do motor, como o nosso esquema elétrico está sugerindo, né? Então, como é que funciona? O cara lá aciona o farol alto. O que é que basicamente o sistema faz, né? O relé já tem positivo direto, ele basicamente apenas recebe o negativo aqui, ó, vindo da central de carroceria. Recebeu o negativo, ele fecha o contato. O positivo vai agora para cada um dos fusíveis. Se o fusível não tiver rompido, ele passa e vai alimentar tanto a lâmpada esquerda quanto a lâmpada direita. Beleza? As lâmpadas estão representadas nesse pontilhado porque a lâmpada de farol alto e a lâmpada de farol baixo, elas fazem parte do mesmo, como eu posso dizer, a mesma peça, tá? Então é um farol, é uma lâmpada de farol que ela tem dois filamentos, tá? O objetivo da nossa aula de hoje vai ser o seguinte: vou pegar a tampinha aqui agora, ó, essa tampinha aqui que vocês estão vendo, e a gente vai nessa tampinha, né? Vejam que tem um circuitozinho aqui na tampinha, ó. Tem um circuito não, né? Tem um sketchzinho, um esquemazinho com um monte de número, e aqui do lado tem uma tabelazinha com uma legendazinha, né? A gente vai observar se de fato nós encontramos o relé aqui, que é o relé que o circuito elétrico indicou. Já antecipo que o relé não está aqui, tá? Eu fiz os dois trabalhos, eu fiz tanto localizar o relé por esse circuito, ou o segundo que foi remover todos os relés e ver se o farol continuava aceso, e infelizmente o farol permaneceu aceso, tá? Por isso que eu estou acreditando que possivelmente já existe uma nova versão dessa Spin, ou essa Chevrolet Spin que nós pegamos, que é a 2013, que nós pegamos o circuito, possivelmente pode ter sido uma versão mais antiga, né, já que tem 3 versões, né, de entrada, média e a top. E aí essa pode ter sido a de entrada e a gente pegou a versão top, por isso que não veio esse relézinho. Mas enfim, nós iremos procurar tanto o relé quanto esses dois fusíveis, beleza? Pegando a tampa aqui então, ó, o que é que a gente consegue observar? Essa tampa aqui, não são todos os veículos que têm essas informações, geralmente a GM quem disponibiliza essas informações assim, mas ela já vem aqui, ó, dizendo mini fuse, né, que são os mini fusíveis, tá? Toda essa região aqui é de mini fusível. Do lado de cá, a gente tem o J-Case Fuse, que são fusíveis com uma capacidade de corrente maior, tá? Não são fusíveis tão pequenininhos. A gente tem os micro relés, né? A gente tem outros micro relés, a gente tem mini relés e a gente tem outro mini relé, tá? Então a gente tem de um lado mini fusíveis de caixa, e aí a gente tem todos os relés, sejam relés micro, bem pequenininhos, ou sejam mini relés. Procurando então agora o nosso fusível do farol, né? Voltando aqui para o nosso circuito, ó, o cara observou aqui, ó, disse que era o F31UA, não é verdade? Então é o fusível 31. Se é o fusível 31, ó, se eu localizar aqui pela numeração, eu vou perceber que a numeração, ó, 31, ela está aqui, ó. Lembrem que eu falei que um fusível era o 31UA e o outro era 32UA, tá aqui um do lado do outro, ó, número 31, número 32, ó. Se eu pesquisar aqui, ó, número 31, high beam left, número 32, high beam right, né? E aqui do lado, cada um deles com 10 A, que é a capacidade que eles suportam. Então, ó, o fusível 31 está localizado nesse ponto. Bom, pessoal, então agora, ó, se a gente fosse localizar aqui, ó, o que que acontece? Estou aqui com a representação da caixa na minha mão e tem a caixa de fusíveis aqui do carro. Esses aqui maiores são os J-Cases, como eu falei com vocês. Esses menores são os mini fusíveis, tá? Os micro relés são esses aqui, ó. Os relés normais, né, são esses aqui, os maiores, né, que ele chamou até de mini relé, apesar de que mini não tem nada, tá? Bom, como eu antecipei para vocês, queremos localizar então o fusível 31 e o 32, que são os fusíveis referentes aqui à nossa lâmpada, beleza?
Se eu vim aqui para essa indicação, ó, ele diz que tem 3 parafusos aqui, ou seja, 1, 2, 3 parafusos, e que os 2 fusíveis estavam logo embaixo aqui, ó, desse parafuso aqui, ó. Então a gente tem 2 fusíveis aqui, ó, tá? Perceba que quando eu remover esse fusível, a luz aqui deverá se apagar, ó. Então, se eu remover aqui o fusível, observem que a luz ela realmente se apaga. A gente está trabalhando apenas com o lado esquerdo, tá? Então, por isso que a gente aí já viu a luz ela se apagando. Bom, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai supor que iríamos ter um problema aqui nessa nossa lâmpada e a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, a primeira coisa é entender o circuito. E a segunda, uma vez entendido o circuito e localizado, são testar os componentes. Então, eu vou pegar o meu multímetro, eu vou tirar aquele fusível e vou testar a continuidade do fusível. Depois disso, eu vou tirar o conector de alimentação da lâmpada e ver se realmente está chegando energia nele, com o sistema lá acionado. E por último, vou medir a resistência da lâmpada para perceber se a lâmpada está queimada ou não. Esteticamente já sabemos que o sistema está bom, né? Afinal de contas, a lâmpada está em funcionamento. Mas caso não tivesse, precisaríamos fazer todo esse trabalho. Beleza? Então vou dar uma pausezinha, vou pegar aqui o multímetro e o fusível e a gente vai medir a continuidade do sistema. Então aqui, ó, pessoal, vou remover aqui o nosso fusível, tá? Tirei aqui o fusível, né? Apenas observando já pela estética, a gente percebe que o filamento não está rompido, né? Então se o filamento não está rompido, já é um indício que o fusível ele está bom. E o multímetro lá já está posicionado em continuidade. E aí se eu fizer aqui a medição, ó, todo bip significa dizer que o multímetro está, que o fusível está bom, né? Tá contínuo. Então eu vou colocar o fusível no lugar. Uma vez o fusível no lugar, a gente percebe que a luz ainda não está acendendo. Como a luz não está acendendo, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai observar, eu vou só desligar aqui primeiro, pessoal, o farol para poder remover a lanterna, só um instante. Bom, então aqui, ó, já removi aqui a lâmpada, né, para poder facilitar o nosso diagnóstico e peguei aqui, né, o nosso conector, tá? Esse conector aqui que vocês estão vendo é um conector bem característico aqui, ó, do farol. Percebam que a gente tem 3 bornes, tá? A lâmpada da gente ela também tem 3 bornes, né? Deixa eu trazer a lâmpada aqui para vocês, ó. Bom, pessoal, então como a gente pode ver aqui, ó, a gente vai ter os 3 filamentozinhos, tá? Então, uma dessas pernas é o negativo, uma é o acionamento do farol alto e a outra é do farol baixo. Observando dentro do bulbo, ó, esse fiozinho que passa, né, pega como se fosse uma soldazinha e chega até esse refletor, ele é o negativo, porque ele é comum a todos os outros 2. Esse daqui de baixo, que vocês estão vendo apenas o filamento, é um dos faróis, farol alto ou farol baixo. E esse daqui de cima que tem o refletor é o outro farol. O farol, se o de baixo for o alto, ele vai ser o baixo, e se o daqui for baixo, ele será o alto. Na maioria das vezes, esse farol com refletor, ele é o farol baixo. Por quê? Porque quando ele aciona, esse refletor ele tem a função de direcionar o feixe de luz para baixo, tá? Enquanto que o outro, que é apenas o enrolamentozinho, vai ser o nosso farol alto, tá certo? Quando você aciona farol alto ou farol baixo, os dois não ficam ligados ao mesmo tempo. É o que muita gente pode acreditar, né? Ah, quando liga farol alto, as 2 bobinas ligam instantaneamente. Isso não acontece, é apenas uma delas que entra em funcionamento. Se a gente colocasse as 2 em funcionamento, a temperatura aqui dentro desse bulbo seria tão grande, né, que poderia fazer com que a vida útil da lâmpada fosse reduzida de forma bem drástica, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o nosso conector, né, e vou então agora medir para ver se eu tenho aqui a chegada dos 12,6 volts, referentes aí ao acionamento do nosso farol alto, tá? Então aqui já está montado em tensão, eu venho aqui e vou agora observar se tem 12,6 volts. Deixa eu já conferir só algo aqui como primeiro. Bom, a bateria está com 11,92. O primeiro está marcando 6 volts. Pronto, aqui, ó. Então a gente tem aí, ó, 11,86 volts, tá certo? Então, nesse caso aqui, pra gente, deixa eu pegar a lâmpada aqui de novo. Do jeito que o sistema está mostrando pra gente, ó, esse lado daqui é o negativo, esse lado daqui é o positivo do farol alto e esse daqui
seria o positivo do nosso farol baixo, beleza? Então, ó, está chegando energia para acionar a nossa lâmpada. Já testamos a bateria, né? Testamos o fusível e agora a gente já está vendo que está chegando energia. O último passo para poder fazer o diagnóstico completo do circuito seria qual? Medir a nossa resistência da lâmpada, né? Então, se eu tocar aqui, ó, uma ponta de prova na outra no multímetro, ó, o multímetro tá bom para fazer a medição da resistência. Vou colocar aqui, ó, uma perna nesse lado e outra perna no lado de cá. E agora vou aguardar. Bom, nesse caso, ó, 0,4 ou 0,5 ohms. Então, eu precisaria observar no manual do fabricante aqui, ó, da Osram, né? Essa lâmpada é uma Osram Bilux 64193, 12 volts. Se essa lâmpada aqui, de fato, a resistência dela tem esse valor. Valores diferentes, né? A gente encontrou 0,4 ou 0,5. Valores diferentes disso, né, podem sugerir que a lâmpada já está ruim e deverá ser substituída. No caso da gente, desde o início da nossa aula, a gente viu que a lâmpada, na verdade, ela estava boa, né? A lâmpada, ó, se eu colocar aqui de novo, ó, ela está acendendo, né? Então, sugere para a gente que não tem nenhum tipo de problema no nosso sistema. A gente fez as conferências apenas para poder fazer o nosso teste, tá certo? Bom, o que eu vou pedir para vocês na aula de hoje é isso daqui, ó. Vocês vão pegar um PDF desses que eu estou enviando para vocês, tá? E dentro desse PDF, vocês vão sinalizar o seguinte: onde é que está aqui a lâmpada de farol alto do lado esquerdo, vai fazer uma setazinha e escrever, né? Lâmpada de farol do lado esquerdo. Onde está o fusível, tá? Que a gente desmontou aqui, que foi o fusível 31A, onde é a localização dele e qual foi o teste aplicado no nosso fusível. Beleza? Essa é a atividade de hoje. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Tchau, tchau.